feliz de estar aqui na Escola Bíblica da IB para dar seguimento ao programa do Novo Testamento. Quero já deixar meus agradecimentos tanto a Deus, como ao nosso pastor Danilo, como ao nosso amigo irmão Nelson, por estar falando sobre o Evangelho de João nesse dia. E gostaria de tratar um assunto muito importante que trata sobre os dados históricos e sociais da época, para que nós possamos compreender melhor como foi escrito o livro do Evangelho de João. Nessa aula nós vamos começar com a genealogia de João. O seu pai é Galileu, chamado Zebedeu. A tradução hebraica traduz como presente de Deus. Ele era pescador, empresário de pesca ali na Galileia, importava peixes para Roma e foi pai de 2 filhos, João e Tiago, casado com Maria Salomé. Maria Salomé é uma mulher muito dedicada aos eventos que Jesus fazia ali na Galileia. Ela sempre estava presente nas reuniões, nas caminhadas que os discípulos faziam ali, sempre ajudando tanto financeiramente como também por alguns preparativos, alimentos, e sempre auxiliando ali Jesus. Também nós vemos um relato de Maria Salomé na crucificação de Jesus. Ela estava presente na crucificação e após a morte de Jesus, o costume era passar azeite sobre o corpo, passar um óleo, um bálsamo. E Maria, mãe de Jesus, foi passar e ela acompanhou também, fez presente ali nesse rito que eles tinham o hábito de fazer. Alguns estudiosos dizem que Maria seja irmã de Maria, mãe de Jesus. E isso levanta a hipótese de que Jesus seja primo de João. Isso são hipóteses que os estudiosos relatam. Aí nós vemos que existe Tiago também, que é irmão de João, só que a Bíblia não tem muito relato sobre ele, Alguns historiadores que trazem relatos, e a Bíblia tem apenas 3 menções, que é em Lucas 9,54, quando Jesus vai até Samaria e Jesus está indo com o seu discípulo, com a sua equipe, que o seguia, e os samaritanos aí não permitiram que Jesus entrasse em Samaria. E também não deram hospedagem, E aí esse ocorrido fez causar muita indignação em João e Tiago, que era próximo de Jesus, e eles comentam com Jesus, se não querem que eles orem a Deus, para que Deus manda fogo do céu e destrua aquela cidade. E Jesus olha para eles e ele fala com eles, vocês não sabem que espírito que está atuando, E outra coisa, eu não vim para matar, eu vim para dar vida, Eu não vim para perder, eu vim para somar, E por esse ocorrido, Jesus chama os 2 de filhos de trovão. Isso acabou ficando considerado eles como filhos do trovão, pelo fato deles quererem destruir, vamos acabar com a cidade de Samaria. E depois da morte de Jesus, nós vemos também um relato de Tiago, ali perto do lago Tiberíades, e finaliza em Atos 1 e 2, que relata sobre a morte de Tiago. Foi o rei Agripa, rei da Judéia, no ano 44, que mandou matar Tiago, o primeiro mártir dos discípulos. E aí nós vamos para o João, que tem seu pai Zebedeu, sua mãe Maria Salomé, irmão de Tiago, e morava em Cafarnaum ou Betsaida. Essa cidade são muito próximas, por isso talvez ele não chegue a esse consenso de onde ele nasceu, o Betsaida ou Cafarnaum.
aproximadamente 6 quilômetros de uma cidade para outra, uma distância mínima que nós podemos fazer aí, não dá 2 horas de caminhada, de carro dá no mínimo aí 15 minutos, no máximo 15 minutos, né? Então talvez seja essa dificuldade de se afirmar o local da data e o nascimento de João. João foi o mais novo em idade a ser chamado por Jesus, a ser seu discípulo. Ele tinha 24 anos, ele era solteiro, provavelmente seria solteiro, não tem relatos de que ele foi casado, né? Ele trabalhava com seu pai no ramo de pesca e ele foi ser discípulo também de João Batista, né? Logo antes de Jesus os convidar para ser discípulo, ele foi ser discípulo de João Batista. E João Batista é aquele que pregava a mensagem de arrependimento no deserto, né? E João Batista batizou tanto Tiago como João e posteriormente realizou o batismo de Jesus. Após a morte de João Batista, passado-se um tempo, Jesus o chama a João para ser seu seguidor, para ser seu discípulo, né? Tanto ele como Tiago são chamados a ser seu discípulo. E quando Jesus o chama, ele se torna um dos mais próximos de Jesus, porque logo após nós vamos ver aí um relato de uns 12 apóstolos. Né? Desses 12 apóstolos, Jesus tinha um ciclo de amizade maior com alguns apóstolos, né? Que seja Tiago, Pedro e João. Esse Jesus tinha mais intimidade. Os outros não participaram de todos os eventos de Jesus, mas esse participaram de quase todos, né, eventos. Nós vemos aí um evento marcante, a transfiguração do Monte Tabor, né, a ressurreição da filha de Jairo e a prisão de Jesus. Esses eventos que relata João que eles estavam com Jesus, né? Os outros não estavam nesses eventos. Desses 3, que eram os mais próximos de Jesus, João é considerado o discípulo mais amado de Jesus. Nós vemos um relato da Grande Santa Ceia que João reclina a cabeça sobre o peito de Jesus ali e dá a impressão, e é a impressão de que ele é o mais amado, o mais próximo de Jesus. E nós vemos isso em alguns fatos ocorrendo. O João, na crucificação de Jesus, o único discípulo que está presente na crucificação era João. E detalhe que nos chama a atenção, irmãos, é que os discípulos não estavam presentes, os outros discípulos, somente João. E também a família de Jesus, né, os parentes de Jesus, também não foram na crucificação. Talvez pelo fato de Jesus estar sendo crucificado ali, estar sendo condenado pelo Império Romano, e a autoridade romana estava presente ali naquela hora, e eles não queriam ser vistos como a família de Jesus, né? E talvez pudesse ser preso também, né? Pudesse ser perseguido, como já havia uma perseguição com a sua família, com os discípulos também. E quando Jesus está lá na cruz, né, sendo crucificado, Jesus olha e vê João e sua mãe, né? E aí Jesus nomeia João como tutor da sua mãe. E isso João faz quando ele vai para Éfeso, após a morte de Jesus. Ele vai para Éfeso e leva a sua mãe juntamente com ele. E ali em Éfeso ele começa a desenvolver o seu ministério, né? E pregar o Evangelho, e isso se torna, diante dos estudiosos, como coluna da igreja. Ele foi considerado como coluna da igreja ali em Éfeso. Ele estando em Éfeso, ele começou a escrever um livro de João, que nós estamos estudando hoje, o livro de João, e as 3 epístolas, que é a primeira, a segunda e a terceira epístola de João.
que logo mais nós vamos estar estudando. Após ele escrever esses 3 livros, esses 4 livros, mudou-se o imperador de Roma. O imperador de Roma foi trocado, foi morto, e aí assume Domiciano. Domiciano, influenciado pelos judeus ali, que não eram cristãos, que estavam em perseguição e guerras com os judeus cristãos, faz com que Domiciano decrete que João seja jogado sobre um tacho de óleo, um tacho de azeite, fervendo, né? E detalhe que não aconteceu nada, João sai ileso desse tacho. E aí Domiciano manda prender João na ilha de Pátimo. E lá da ilha de Pátimo, João escreve o livro de Apocalipse, né, onde nós conhecemos, e é um livro que vamos estar estudando e vale a pena nós aprender sobre o livro de Apocalipse. João, na ilha de Pátimo, ele é solto quando Domiciano morre e permite que João volte a Éfeso, onde ele tinha o seu ministério. E João em Éfeso, ele tem a sua morte ali natural, é o único discípulo a chegar na velhice, porque os outros todos morreram como mártir, e nós vamos ver mais para frente como foi a morte de alguns dos discípulos, né? Tiago já havia sido morto, né? E nós vemos que João, ali em Éfeso, ele já era bem velhinho de idade, os seus discípulos ali nos levavam à igreja. E por ele já ter dificuldade tanto de falar como de caminhar, os seus discípulos carregavam, tanto de uma da esquerda como da direita, né? E levava até a igreja. E João, já com dificuldade de falar, ele sempre pronunciava, né? Filhinhos, amai-vos uns aos outros, né? E todos os cultos, todas as reuniões que tinha ali na igreja, ele sempre falava isso. Quando falava isso, né? Filhinhos, amai-vos uns aos outros. E de tanto ele falar isso, os seus discípulos começaram a questionar, né? Por que sempre ele fala isso, né? Deve ter alguma razão. E foram perguntaram para João, né? Será algum mandamento? Porque o Senhor sempre repete a mesma frase. E aí João responde: se fizer, é o suficiente. Né? Então aí nós vemos relatos dos discípulos de João ali em Éfeso. Aí nós vemos, irmãos, que a autoria do livro, nós temos os pais da igreja, como Papias, Irineu, Eusébio de Cesareia, Tertuliano e Clemente de Alexandria, definiram João, o filho de Zebedeu, como autor do livro, né? Mas, assim, no texto, não tem nada como está em Paulo, né? Paulo fala assim: eu escrevo esta carta aos de Éfeso, né, aos Tessalônica, né? Então Paulo está sempre relatando. No caso de João, nós não temos essa autoria nos versículos, né? Mas os pais da igreja assim declararam como João o escritor do livro de João. A data e o local, aproximadamente dos anos 90, que começou, a conclusão do livro foi nos anos 90. O início em torno dos anos 70. O local antigamente se dava como Alexandria, mas hoje os estudiosos afirmam que foi em Éfeso, né? Como nós vemos no início, foi relatado em Éfeso. Hoje tem como afirmar isso, né? Da introdução, desde o nascimento de Jesus, nós vemos que Jesus nasceu já no Império Romano, onde tinha ali os imperadores Augusto, Calígula, Cláudio, e Nero e após Tibério.
né? Finalizando Tito, né? Esses imperadores eram decretados como rei de Roma, né? Eles que mandavam, coordenavam tudo. E Roma, no imperador Augusto, eles definiram um lema, Pax. Pax significa a força através do exército militar, a política através do exército militar, a paz ao fio da espada. Então eles se apropriou de quase o mundo inteiro, ali o exército de Roma, né? Roma dominou quase todo o mundo, e nós vemos que este era o lema, né? Através da espada, a paz através da espada. E aí nós vemos no tempo de Jesus, Herodes, que era um rei cliente de Roma, né? Quando foi invadido Jerusalém, foi colocado Herodes como um rei cliente, ele respondia a Roma. E através de Herodes, que se nós temos aí uma das maiores chacinas, né? Mas é considerado um dos maiores sanguinários, que mandou matar todas as crianças que nasciam ali quando Jesus nasceu. Nós vemos também que Herodes também mandou matar João Batista, foi Herodes que mandou decapitar João Batista, né? Herodes também esteve presente ali no julgamento de Jesus, né? E após a morte de Herodes, nós vemos também um outro imperador sanguinário, que foi Nero. E Nero está em torno aí de 54 a 68. E foi um dos mais cruéis imperadores de Roma. A história diz que ele colocou fogo em Roma. Um terço do estado de Roma foi destruído. E ele colocou fogo em Roma, e alguns historiadores dizem que ele foi escrever poemas, né? E por esse ocorrido, houve-se uma grande revolta ali dos habitantes ali de Roma, e por ele tirar essa culpa dele, ele culpou os cristãos. E muitos cristãos, né? E nós temos também com a morte de Paulo, a morte de Pedro. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E diante dessa perseguição ali de Nero com os cristãos, o evangelho se espalhou, porque os judeus eles começaram a fugir, e o exército romano não tinha como identificá-los, né? Porque não sabia se era judeu ou não sabia se era cristão. E isso houve-se uma grande propagação ali do evangelho no estado de Roma, porque eles fugiam, chegavam, começavam a falar de Jesus, começavam a pregar o evangelho, e houve-se uma grande expansão do evangelho. E isso, irmãos, ajudou muito, né? Porque nós vemos aí os livros sinóticos sendo escritos justamente no início do reinado de Nero. Nós vemos Mateus, começou a ser escrito em 59, sendo que Nero reinou de 54 a 68. Então, quando Mateus começa a escrever, no reinado do imperador Nero. Nós vemos também o livro de Marcos, começou a ser escrito 65 anos após Nero assumir o trono, né? Nós vemos o livro de Lucas também, começado sendo escrito a 59 a 63. E nós vemos que assim, como veio a perseguição, mas também começou a haver uma grande evolução do evangelho, né? E através da fuga dos judeus, né, se espalhou o evangelho em Roma, e após a morte do imperador Nero, veio o imperador Tito, e esse imperador ele mandou destruir o templo em Jerusalém. Com a destruição do templo de Jerusalém, os cristãos não tinham onde mais adorar, né? E aí ia para as sinagogas, só que as sinagogas eram dos judeus que não cria em Jesus como Salvador, cria como Jesus como profeta, né? E ali houve um concílio em aproximadamente dos anos 80,
85, houve um concílio chamado Concílio de Jâmia. E esse concílio para fazer o cânon dos livros, e os líderes joaninos, como os líderes da sinagoga, não chegaram ali em um acordo. E os cristãos acabaram sendo expulsos da sinagoga, né? E como o evangelho já estava muito difundido, muito propagado ali no livro, no estado de Roma, aí começaram a surgir vários grupos, né, irmãos? Vários grupos que tinham as suas ideias, tinham os seus costumes, tinham os seus hábitos, né? O primeiro grupo a surgir foi o grupo dos helenistas. Os helenistas vêm do mundo grego, os filósofos gregos, eles introduziram a ideia que Jesus não se mistura com os seres humanos. E Jesus se misturou, se Jesus veio à Terra, é porque houve algum erro, algum desvio lá em Olímpio, né? Então, Jesus estava sendo castigado por vir à Terra. Toda vez que Jesus falava que ele era o Filho de Deus, os filósofos falavam que aquilo era uma punição que ele teria que cumprir, ele teria que falar que era Filho de Deus, a punição era essa. Já o outro grupo que se formou é o asceticismo. O asceticismo, eles criam que a matéria é mal, o corpo é mal, e podia ser tirado através de alguns ritos, de alguma forma diária, de forma de comportamento, tirar esse mal da matéria. Então nós temos um raciocínio assim melhor, é como se fosse a yoga hoje, né? Que através da meditação consegue esvaziar a mente, né? E trazer alguns benefícios para o corpo. Também nós temos os samaritanos, o grupo dos samaritanos. Esse grupo é um dos mais conhecidos, né? Onde os judeus e os samaritanos não se davam bem. Os samaritanos construíram um templo em Samaria para não ir adorar a Deus lá em Jerusalém, e através disso eles mudaram o rito nos cultos, não era igual aos judeus que adoravam em Jerusalém. E aí nós vemos que Jesus, ele tanto para os judeus como para os samaritanos, Jesus fala para eles que os verdadeiros adoradores e aqueles que adoram em espírito e em verdade, né? Também nós temos o grupo dos gentios. O grupo dos gentios são aqueles que não são cristãos, são aqueles considerados pelos judeus como pagãos, né? Eles não podiam estar no grupo dos judeus, porque segundo os judeus eles receberam a revelação, foram os judeus que foi escolhido, foram os judeus que foram eleitos por Deus. Então os gentios não tinham acesso às sinagogas. Nós temos também um grupo mais famoso, que é o Gnósticos, né? Não é uma igreja, mas é uma ideia que se espalhou no mundo evangélico da época. Os gnósticos acreditavam que Deus é um Deus todo-poderoso, que fez os céus e a terra, e através do seu poder, Jesus é maior do que o Deus do Velho Testamento. E uma coisa também que eles pregavam também, que no batismo de Jesus, tanto Cristo como Jesus são pessoas diferentes. E no batismo de Jesus, Jesus entra Cristo entra em Jesus, e após o julgamento, o Cristo deixa Jesus, né? Então nesse período o Jesus se tornou um fantasma, né? Jesus só podia ter feito aqueles passado pelo julgamento, ter chicotado ali como fantasma, né? Então esse é o que os gnósticos afirmam, né? E aí nós temos o grupo dos joaninos. Os joaninos, eles foi fundado pelo João Batista,
João Batista, que foi o precursor do Evangelho, que deu início ao Evangelho. Ele batizou Jesus, né? E aí vem o Messias, que é Jesus, concluindo a profecia de Isaías, que ele vem para trazer as boas novas. E nós temos o João que vai trazer luz a todo esse conflito religioso. Ele vai ensinar através da palavra, trazendo uma luz no meio dessa escuridão de ideias, de filósofos, de costumes, e vai trazer os ensinos para nós, que vamos estar vendo na próxima aula, com o tema dos ensinos de João, os milagres que o livro mostra e a conclusão do livro. E espero encontrar os irmãos na próxima aula. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até lá. Amém?